mostrar para vocês que você precisa ter essa mentalidade de aliança na sua relação com Deus e com Jesus hoje. Você não pode pensar assim, eu posso chegar a Jesus de qualquer jeito. Você não pode chegar a Jesus de qualquer jeito. Ninguém pode se chegar a Deus sem entender que Deus fez um pacto conosco, através do sangue de Jesus. E isso é tão importante que as pessoas não entendem isso. Eu sou filho de Deus. Não. Para você ser filho de Deus, você precisa estar numa aliança. Aliança do sangue do Filho dele. Não é assim simples. Deus perdoa os meus pecados. Não, Deus só perdoa os seus pecados na aliança. Vocês estão entendendo isso? Deus só apaga os teus pecados pelo sangue do Cordeiro. Deus não tem outro caminho. Deus não escolhe, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que trabalhar com a legalidade da aliança estabelecida, para que Deus possa ter legalidade de te abençoar. Se Deus quebra a sua aliança e alcança você de qualquer jeito, fora da aliança, ele está sendo ilegal com ele mesmo. Estão entendendo como é poderoso isso? Deus não pode ser ilegal consigo mesmo. Ele não pode quebrar a sua palavra, seu pacto. Então, se você entender, eu falei isso a semana passada aqui, vou repetir essa frase. Se você entender que Deus é um Deus que só faz as coisas de maneira legal consigo mesmo, e você se encaixar nessa legalidade, você tem tudo com Deus. Amém? Amém. Mas se pelo contrário, você sabendo que Deus só trabalha de maneira legal com Ele mesmo, e você desprezar isso, você está desprezando a aliança. E você está falando assim, eu não quero que Deus haja na minha vida, porque Ele não vai agir. Deus não pode agir de qualquer jeito. Sabe por que Deus não sai abençoando as pessoas a esmo? Você nunca se perguntou assim? Por que Deus é Deus e Ele não vai salvando todo mundo, Ele não vai fazendo tudo? Nunca se perguntaram isso? É porque Deus só trabalha com aliança. E a aliança agora está comigo e com você, a bola está conosco. Convém a nós falarmos para os nossos próximos. Convém a nós pregarmos a palavra. Ok? É uma outra coisa que vocês vão aprender mais para frente. Deus não confiou a pregação do Evangelho a anjos. Nesse texto de Jeremias, o que Deus falou? Deus falou o seguinte, eis que vem dias em que eu farei com a casa de Israel uma nova aliança. Veja, com quem que Deus iria fazer uma nova aliança? Conosco. Com Israel apenas. Olha o texto. Eis que vem dias, diz o Senhor. Lê para mim, Alice. Em que firmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel. Com a casa de Israel. Sabe o que significa isso? Que essa aliança de Jesus não era para o mundo inteiro. Deus mandou Jesus para os judeus somente. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 1. Diz assim, o verbo estava no mundo, se referindo a Jesus, ok? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Ele, Jesus, veio para o que era seu. E o que era seu? Qual era o seu povo? Povo de Israel. Povo de Israel. E os seus não o receberam. Tudo bem? Preste atenção nisso que é muito poderoso. Jesus veio somente para Israel, mas Israel não aceitou Jesus. E não aceita. Até hoje Israel não aceita Jesus. Mas por causa que Israel rejeitou Jesus, Deus enviou Jesus ao mundo inteiro. A nossa salvação só existe por causa da rejeição que Jesus teve por parte dos judeus. Dê amém a isso. Porque se eles tivessem aceito o Messias, todo mundo estava fora. Entenderam isso? Mas como Deus é soberano na sua grandeza, ele sabia que o povo ia rejeitar. E essa promessa de em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, significa que Deus já sabia que Jesus seria
a luz para todas as nações, inclusive nós. Amém. Amém? Então agora a gente vai ver alguns textos que eu quero que você perceba a aliança em ação. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Agora é o seguinte, Jesus começa o ministério dele na seguinte maneira, fazendo algumas coisas, pregando, ensinando, curando. Basicamente, Jesus começou a fazer isso. E fazer milagres. Ok? Jesus fazia isso basicamente. Ele fazia isso somente para os judeus. Jesus não era autorizado a fazer isso, pregar, ensinar, fazer milagres, curar, ressuscitar, para os gentios. Você nunca viu Jesus sair de Israel e ir lá no Egito, ficar fazendo cura. Porque agora você está entendendo a aliança. Ok, turma? Beleza? Jesus fazia isso somente para os seus. E os seus eram os judeus. Então aqui você percebe uma mulher doente, nesse capítulo. Diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já quantos anos? 18 anos. Como é que ela andava? Curvada. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Só para vocês entenderem aqui, irmãos, tem doença que não é doença em si, é um espírito satânico que está provocando aquela doença. No caso dessa mulher aqui, a curvatura da espinha dela, o texto diz claramente, era provocado por um espírito maligno. Não era uma escoliose, não era uma lordose, era um espírito de Satanás. Está vendo como que o inimigo trabalha? E Jesus olhou para ela no meio da sinagoga, dia de sábado, e falou assim, mulher, vem cá, você está livre da tua enfermidade. E impôs sobre ela as mãos. E ali imediatamente se endireitou. Imagina isso na tua cabeça, que poder. E dava glória a Deus. Imagina o poder disso. E o chefe da sinagoga, que era judeu, que conhecia a lei de Moisés, que tudo era proibido no sábado, ele começa a ficar indignado de ver que Jesus estava curando no sábado. E disse à multidão, 6 dias existem em que vocês devem trabalhar. Venham aqui nesses dias para ser curado. Não no sábado. Olha só. Disse, porém, o Senhor Jesus, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então aqui você entende o seguinte. A mulher estava dentro de uma sinagoga. Sinagoga era um tipo de uma igreja judaica. Só tinha judeu. Ali se ensinava a lei de Moisés. Jesus estava vivendo debaixo da lei ainda. Mas Jesus já é o Messias. É o Messias em pessoa. Jesus é a nova aliança ambulante. Jesus está andando como nova aliança, mas ainda não tinha selado a nova aliança. Porque quando é que a aliança foi selada? Pelo sangue. Pelo sangue. Somente quando ele foi para a cruz, aquela aliança nova foi selada pelo sangue. Mas ele já está antecipando coisas dessa nova aliança. Ele já tinha um crédito nessa aliança. Ele estava dando esse crédito antecipado. Ele estava curando pessoas. Segundo Isaías 53, né? Que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando Jesus fala essa frase aqui, por que motivo não se devia? O que Jesus está falando é o seguinte, essa mulher é filha de Abraão, portanto ela está dentro de uma aliança com Deus. Porque Deus falou para Abraão, tu e a tua posteridade estão em aliança comigo. Esta mulherzinha
É semente da semente da semente da semente da semente de quem? Na aliança de Abraão. De Abraão. Portanto, Deus, que é um Deus eterno, ele vê com muita seriedade essa questão da nossa Da descendência. geração, da nossa descendência. Na mente de Jesus, na mente dele, ele tá dizendo o seguinte: esta mulher é filha de Abraão, ela tem direito, olha só como que é isso, ela tem direito a ser curada. Porque ele está dizendo assim, por que motivo não se devia dizer a esta mulher, em dia de sábado, essa filha de Abraão? Quando ele fala filha de Abraão, ele está se referindo a esse pacto. Ele está dizendo o seguinte: essa mulher tem direito à cura. Vocês são hipócritas e vocês não conhecem as Escrituras. Filha, fique livre dessa enfermidade. Ele faz isso baseado em aliança. Amém? É como se ele estivesse dizendo assim: essa mulher tem uma apólice divina sobre ela, que ela tem direito a clamar. Portanto, filha, você está livre dessa enfermidade. Isso é maravilhoso em Jesus. Tudo bem até aí? Ok. Eu queria que você fosse agora para o livro de Mateus. Mateus. Espera um pouquinho. Mateus não. É, Mateus sim. Mateus capítulo 7. Vamos para Mateus capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 7, de 21 a 28. Opa. 21, 28. Eu falei 7? Desculpa. É Mateus 15, aliás. Mateus 15, de 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, se retirou para os lados de Tiro e Sidom, 2 cidades ali. E eis que uma mulher cananeia era uma mulher não judaica, ela não era do povo de Israel, ok? Ela veio daquelas regiões e ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Preste atenção nisso, que é maravilhosa essa história. Essa mulher é cananeia, ela não é israelita. E ela está usando um termo aqui que só o povo de Israel tinha familiaridade. Qual é o termo que ela está usando? Filho de Davi. Sinal que ela conhecia a palavra de Deus. Ela não era de Israel, mas ela devia ser aquele tipo de mulher que era apaixonada pelo Deus de Israel e pela história do povo de Deus. Porque ela está usando um termo, a boca dela está revelando isso. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Sabe o que significa isso? Que ela conhecia mais. Ela sabia que da descendência de Davi haveria de vir um Messias. E agora ela olha para Jesus e ela reconhece Jesus como o Messias. E ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. Jesus ficou quieto. Pela primeira vez na história do Evangelho, que alguém chega a Jesus pedindo ajuda, ele ignora. E você vai pensar: pastor, por que será que ele está ignorando essa mulher? Não é? Vamos ler o restante. Ele, porém, não respondeu palavra, versículo 23. E os seus discípulos aproximaram-se rogando: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem aí, se fosse um português moderno, vem perturbando, enchendo a paciência da gente. Manda essa mulher embora. Esse é o português que seria usado. Aqui na Bíblia está bem, né? Bem clássico. Senhor, despede-a. Mas lá eles viram e falaram: manda essa mulher embora. Ela está perturbando já. Ok?
Mas Jesus respondeu o quê? Eu não fui enviado senão a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Aliança. Aliança. Por isso que Jesus não respondeu nada para ela. Está entendendo? Eu fui enviado somente para as ovelhas da casa de Israel. Quando Jesus mandava os seus discípulos pregarem o evangelho, Jesus uma vez reuniu 70 discípulos e mandou de 2 em 2 pelas vilas, pregando o evangelho. Ele falou o seguinte, eu não vou ter tempo de ler, só para vocês terem uma curiosidade aqui. Ele disse assim para eles: vão e percorram todos os vilarejos da terra de Israel. Não entrem em Samaria, não vão em nenhum outro lugar que não seja de Israel. Vão e preguem, é chegado o reino de Deus. Ele não permitia os seus discípulos pregarem para gente estranha. Essa mulher é estrangeira. E ele está dizendo o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, presta atenção no texto, ela, porém, versículo 25, veio e o adorou. Primeiro, você não poderia adorar homem. Ninguém poderia receber adoração como homem, porque isso era uma blasfêmia. Era caso de apedrejamento. E ela se prostra aos pés de Jesus e o adora. E Jesus não manda apedrejá-la. Jesus permite que ela o adore, mesmo sendo homem. E você vai perguntar, como assim, pastor? É porque também ele havia nele, a plenitude da divindade estava em Jesus. Diga amém. Amém. Jesus foi o único que permitiu um humano se prostrar diante dele, ele na forma humana. Nenhum outro servo de Deus permitiu isso. E permitiu porque ele era divino. Amém? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, palavra de Jesus: não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo o seguinte: não é legal para mim pegar a bênção de Israel e dá-la a um povo que não é de Israel. Não é permitido legalmente. Por causa do quê? Da aliança. Aliança. Por causa da aliança. Agora vocês estão pegando. A aliança é o que legaliza os atos de Jesus. Versículo 27, ela responde o seguinte para Jesus: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Amém. Quando Jesus ouve isso, o coração dele quebra. Porque ele está vendo nessa mulher um tipo de fé que faz com que ela, sendo estrangeira, ela consegue entrar no coração de Jesus e entrar num pacto com ele pela fé. Essa mulher se aliançou com Jesus imediatamente pela fé. É como se ela tivesse entrado no reino de Deus ali. E Jesus teve legalidade para realizar o milagre. Olha que coisa poderosa. Porque ele diz assim: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Eu imagino Jesus falando isso com uma emoção tremenda. Porque ela conseguiu acessar a aliança, mesmo sendo estrangeira. Amém? E desde aquele momento a sua filha ficou curada. É? Amém. Amém? Então agora você vê como é que a pessoa entrava numa aliança com Jesus que não era do povo de Israel, por meio da fé. A fé, até hoje, é a única maneira que alguém pode entrar em aliança com Deus. Amém? Amém. Não importa onde nós nascemos, hoje nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Eu gosto de falar essas coisas para você valorizar Jesus e para você valorizar a aliança. Porque tem gente que escuta de Jesus e acha que está tudo garantido. Não sabe os processos legais que Jesus teve que pagar um preço enorme para que eu e você tivéssemos privilégios que hoje a gente tem. Amém. Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que ter esse senso na nossa mente.
esse senso de Senhor, com grande humildade dizer, glória ao teu santo nome, porque o Senhor abriu o caminho para eu entrar nessa aliança contigo. Graças te dou, meu Pai. Porque se o Senhor não tivesse estendido essa aliança aos gentios, todos nós estaríamos sem esperança e sem luz. Amém? Então eu quero que você saiba o seguinte, pelo menos nos evangelhos, só teve duas, em que Jesus falou para pessoas diferentes, para duas pessoas diferentes. Grande é a tua fé. Ele falou para essa mulher e falou para um centurião. Vamos ler o texto do centurião. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, se apresentou um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Se a tradução está correta, e eu creio que está, isso aqui já é uma coisa importante você ver. Esse cara é centurião romano, ele não é judeu. O que era um centurião? Centurião era um oficial romano que cuidava de 100 soldados. Ok? Ele era responsável por um grupo de 100 soldados. Centurião. Então, ele vai até Jesus. Olha que coisa importante isso. É que a gente não para pensar nisso. Como que um cara romano, você sabe que Roma, nesse momento, estava governando sobre Israel, estava dominando o povo de Israel. Certo ou não? O cara é um oficial do império que está governando, que está escravizando Israel, vai até Jesus, e lá, este cara que está em superioridade política em relação aos judeus, ele diz o seguinte para Jesus: Senhor. Imagina, cara. Imagina o Donald Trump hoje chegar para um mexicano que está curando pessoas e falar: Senhor. Mais ou menos para você entender o que estava acontecendo. É o que ele falou aqui no versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus, aqui já é diferente da mulher cananeia, tá vendo? Jesus imediatamente disse para ele: eu irei curá-lo. Por que Jesus falou isso para esse cara? Se ele só trabalha com aliança. Boa pergunta, né? Será que Jesus viu que no coração dele a fé que ele tinha? Exatamente. De cara, Jesus viu a fé que esse homem tinha, só pelo fato dele falar: Senhor, eu vim aqui... Porque ele era um centurião, ele saiu da posição dele e atrás de Jesus. Exatamente. Que andava de sandália empoeirada naquelas vilas da Judéia. É, porque se você olhasse para Jesus, eu vou falar a verdade para os irmãos, Jesus não tinha nada de especial nele fisicamente. Você olhasse para Jesus e falasse: esse é o Jesus? Entendeu? Mas esse cara reconhece Jesus como o Senhor. E Jesus imediatamente viu isso. Foi diferente da cananeia. Ele percebeu isso e falou: eu irei curá-lo. Mas o que Jesus não sabia é que a fé desse cara era maior do que ele conhecia. Maior. Porque olha o que o cara fala para ele. O cara se mostra numa humildade diante de Jesus e numa fé incrível. Ele diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno, olha só, de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para esse: vai, e ele vai. Eu falo para o outro: vem, e ele tem que vir. E quando eu falo para o meu servo: faz isso, ele tem que fazer. Cara, você sabe o que esse cara está falando para Jesus? Primeiro, ele está sendo humilde diante de Jesus, porque ele estava numa posição de superioridade em relação a Jesus no plano político, sim ou não? Ele era centurião romano. Mas ele fala para esse judeuzinho o seguinte: eu não sou digno
digno que tu entres na minha casa. Pensa nisso. Jesus viu nisso uma fé tremenda. Depois ele fala, mas eu conheço um princípio chamado autoridade, que eu sei que tu tens. O que ele está falando para Jesus? Ele está dizendo, Senhor, eu vejo que tu tens autoridade sobre espíritos malignos, sobre doenças e sobre todo o mal. É isso que ele está falando para Jesus. Por que eu sei disso? Porque eu também sou um homem que eu estou debaixo de autoridade. E quando eu mando um soldado meu fazer uma coisa, ai dele se ele não fizer. Então, eu sei, a mente do centurião é a seguinte, eu sei que a tua autoridade é suficiente para fazer com que esse menino seja curado. Cara, quando ele fala isso para Jesus, Jesus olha para ele e responde assim, ó, em verdade vos afirmo, olhou para todo mundo ao redor que estava escutando, falando, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Da aliança, né? Que era o povo da aliança. Nem mesmo em Israel eu achei fé como a desse sujeito aqui. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nesse, muitos virão, estamos nós, né? Esses virão, estamos nós. Estamos nós, cara. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, a bênção e a aliança deixou de ser regional. E ultrapassou o mundo. Jesus já estava profetizando isso. Inclui a gente, né? Exatamente. É uma profecia de que essa aliança iria ser expandida para o mundo inteiro. Mas ele dá uma advertência aos israelitas. Ele fala assim, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. De lá de onde Jesus estava, Jesus mandou uma palavra. E o sujeito que estava lá distante foi curado. Vocês creem nisso, não? Amém. Eu não vou me estender muito, ok? O que eu quero falar com vocês hoje é basicamente isso. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Você tem que conhecer os direitos que você possui em Jesus. Porque a aliança implica em deveres e direitos. Ok? A aliança ela implica em direitos e deveres. Toda vez que se fala de aliança, você tem que pensar nisso. Direitos e deveres do reino. É por isso que Jesus falou assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e quê? Como é que é o versículo? E a sua justiça. E a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que ele está falando é o seguinte, procurem conhecer o reino de Deus e como a justiça desse reino funciona. Justiça significa direitos e deveres. Quando você entende direitos do reino, você começa a obter os direitos do reino. Quando você não conhece os direitos da aliança, adivinha o quê? Você não tem resultado nenhum da sua fé. Por isso que as pessoas reclamam. Pastor, eu oro e não tenho resposta. Pastor, eu vivo pedindo coisa para Deus e não, parece que Deus fechou o ouvido para mim. Jesus falou assim, não é assim que funciona. Buscai, pois, em primeiro lugar, conhecer o reino de Deus e como funciona a legalidade da justiça do reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas por tabela. Quando você acorda pela manhã e você sabe que você tem direito a essa aliança, você não acorda com arrogância, mas acorda com confiança. E é tudo baseado em aliança. Que é tudo baseado em aliança. Não é arrogância, é confiança e ousadia. É uma ousadia confiada, baseada em aliança. Por exemplo, você sabe que a sua aliança hoje, ela é pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. Amém. A aliança minha e sua é pelo sangue eterno desse Messias que foi derramado. E esse sangue está na presença de Deus eternamente.
não vai sair da presença do Pai. Esse sangue não sai mais. Amém. E esse sangue legalmente é aplicado a mim e a você toda vez que a gente clama pelo sangue. Toda vez que a gente quer ter consciência do poder do sangue, a gente tem que clamar. Senhor, que o teu sangue esteja agora na minha mente. Afasta de mim esses maus pensamentos. O sangue de Jesus vem e afasta o mau pensamento. Senhor, afasta do meu filho esse espírito maligno pelo poder do teu sangue. Adivinha o quê? O teu filho vai sair de perto do teu filho. Amém. Amém, queridos? Amém. Porque você tem autoridade sobre os teus filhos. Amém. Você tem autoridade de clamar a aliança para os teus filhos. Amém. Portanto, não deixa o inimigo fazer, pintar e bordar o que eles quiserem na vida dos teus filhos. Determine o curso deles. Senhor, eu determino que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Eu determino que esse mal saia. Amém. Vocês estão entendendo o poder disso? Pela fé no meu Senhor Jesus Cristo e pelo sangue, eu clamo agora e eu determino em fé que a orientação que meu filho tome deve ser essa. Cara, isso é muito poderoso. Você não vê nenhum salmo baseado nisso? Quando o salmista fala assim, como a flecha na mão do arqueiro, assim são os filhos. Ok? Isso significa o quê, profeticamente falando? O que você faz com uma flecha? Você direciona para onde você quiser. Os filhos têm que ser direcionados profeticamente por você, não por eles. É você que fala, Deus, o destino desse menino é tal. Os filhos não sabem de nada disso, eles são tudo bobinho. Eles pensam que eles podem seguir o caminho. Não, você pela fé fala, Senhor, eu não criei meu filho para o inferno. O meu filho é teu. Ele vai sair deste inferno. Pode ser que ele esteja no inferno, mas ali não é o lugar dele. Amém? Vocês que estão com filho pequeno, vocês estão escutando o que eu estou falando? Porque logo, logo ele vira adolescente. Nos Estados Unidos da América. E você tem que entender o poder de Jesus, o poder da aliança, o poder de como você tem essa autoridade de clamar pelo sangue, de clamar pela bênção de Deus sobre tua família, sobre tua casa, sobre tudo que é teu. Amém?